Olá a todos, sou o Blade Spark, bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers. Venho-vos apresentar hoje este magnífico Megatron e sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Megatron em versão veículo, neste caso em modo tanque. Já vos vou mostrar mais detalhadamente. Para já gostava-vos de apresentar aqui a caixa que o traz, o emblema dos Decepticons, aqui o nome dele Megatron, é da linha Transformers Siege War for Cybertron Trilogy. Deste lado temos o logotipo da Hasbro, aqui a dizer Transformers de lado, Generation, e o logotipo da Takara Tomy. Visto da parte superior da caixa, temos este logotipo também, este emblema Decepticon, também está altamente. Deste lado da caixa temos esta imagem que eu gosto imenso do Megatron, está sensacional, está mesmo brutal. Temos também em 3 idiomas aqui a classe dele, que é a classe Voyager. Também está aqui este detalhe, muito porreiro. Aqui a parte de trás da caixa é muito ilustrativa. Temos aqui os 17 passos que são necessários para transformá-lo de modo robô para modo veículo e vice-versa de modo veículo para modo robô. Por sua vez, temos aqui estes dois Battle Masters, não vêm dentro desta caixa, são vendidos separadamente. E aqui uma imagem, pronto, assim um bocadinho, aqui mostrar o Battle Master e aqui um canhão mais estilo da Hasbro, como eles optaram por fazer desta maneira. Esta imagem do lado oposto também está descomunal. Temos aqui o planeta Cybertron, a arca descolar do planeta, assim do planeta. Aqui Decepticons, Autobots, eles na guerra de Cybertron. E aqui, obviamente, que é a cara do Optimus Prime. Está muito fixe. Aqui na parte de baixo da caixa é como as outras embalagens, não varia muito. E basicamente é isso. Voltando aqui novamente à figura do Megatron, eu acho este Megatron sensacional, acho que está mesmo muito bom. Obviamente que é um tanque um bocado mais versão Cybertron e não tão terrestre, mas ainda assim acho que está muito bem feito. Ele tem muitos encaixes, digamos assim, para depois o weaponizers, isso tudo, mais à frente nos reviews, depois mostro-vos. Tem deste lado, também tem outros dois deste lado. E creio, sim, pronto, é 2 deste lado e 2 do outro lado. Tenho só aqui uma nota a fazer, que aqui na parte de baixo, só aqui ajustar um bocadinho a máquina para vos mostrar, quem desenhou e quem fez esta figura acho que podia ter ocultado aqui um bocadinho mais a cara dele, mas ainda assim, pronto, é só uma nota. Eu gosto muitíssimo da figura e quando tenho ela, por exemplo assim, em modo veículo, em modo tanque no meu display, não vou estar a espreitar e olhar o que é que está por baixo, portanto assim está muitíssimo bom para mim. Tem visto assim pela parte de cima, também acho que está muito porreiro, visto pela parte de trás também acho que está muitíssimo bem, pela parte de baixo, pronto, já vimos esta situação. Ele tem 2 rodas deste lado, 2 rodas do outro lado e rola muitíssimo bem, pelo menos na minha opinião rola muitíssimo bem. Aqui visto da parte da frente também tem aqui como se fosse 4 luzes, também está muito porreiro, está muito ficholas. E agora vou-vos mostrar aqui comparações com outras figuras também da minha coleção, iniciando aqui com o Starscream, que eu também acho que está excelente. Este é o modo terrestre, eu não tenho a versão Cybertron, mas ainda assim acho que fica aqui uma comparação altamente. Tentar mostrar-vos por outra perspectiva, visto assim por cima, como se fosse assim também a nível de dimensões, para terem assim uma noção de como é que ficam. Eu acho que ficam muito bem os dois e visto assim em comprimento, também acho que ficam assim muito fixe. Por sua vez, trago também aqui o Optimus Prime, não poderia deixar de ser. Este é a versão Cybertron, portanto nada tem a ver com a versão terrestre, o que eu acho que também está magnífico e fica muitíssimo bem também aqui ao lado do Megatron, deste Megatron. Por sua vez, aqui visto também assim para vos dar uma noção de tamanhos, dimensões, aqui dá para perceber que o Megatron é um bocadinho maior do que este Optimus Prime, mas ainda assim acho que está porreiro. Aqui também
uma visão da parte superior. Acho que está muito fixe. E também escolhi aqui o Soundwave, esta versão Soundwave modo mais Cybertron, porque ele, se fosse mesmo o G1, era um leitor de cassetes e não este estilo de nave. Mas pronto, foi uma opção que eles escolheram, e opções de transformações eu também não me importo, antes é mais do que a menos. No review dele depois irei mostrar, tenho aqui um upgrade e consigo mesmo transformar em cassete, mas o foco agora é o Megatron, e vou-vos mostrar aqui também como é que ele fica a nível de tamanhos. Aqui o Megatron também é um bocado maior que o Soundwave, e aqui também assim a nível de alturas, assim dimensões, a percepção é mesmo esta, mas acho muito porreiro. Chegando aqui novamente ao Megatron, vou agora iniciar a transformação do mesmo. Desencaixa aqui o canhão, o cano aqui da parte da frente. Esta parte aqui é transformável, aqui as lâminas desencaixam-se, esta parte aqui roda um bocadinho, portanto roda-se um bocadinho, vira-se aqui toda esta parte assim aqui para a frente e volta-se a fechar as lâminas e basicamente transforma-se numa espada. Eu acho que também está muitíssimo porreiro, está muitíssimo fixe. Assim uma espada depois para o Megatron, à frente já vos mostro. Aqui no robô em si, neste caso ainda tanque, transformando agora aqui em robô, vou dar início aqui pelas pernas. Aqui as pernas, a primeira fase temos que desencaixar, dá sempre este clique, é normal, porque tem aqui o encaixa aqui nesta zona. Depois abrimos aqui esta parte. Eu aconselho a segurar, onde agora tenho estes dedos, segurar nesta zona aqui cinzenta, porque isto vai rodar e por sua vez roda novamente, e depois abrimos e voltamos a fechar esta parte. Esta parte aqui já está concluída. Esta perna irá ser da mesma forma. Desencaixamos primeiro e dá este clique, está sempre. Encaixa-se ali aquela zona, abre-se aqui esta parte, voltamos a segurar esta zona aqui cinzenta, que é para depois trabalhar a zona aqui da perna. Abrimos, fechamos e as pernas já estão quase. Vindo aqui à parte dos pés, aqui a parte cinzenta vai para a frente, abrimos esta parte aqui e faz um clique também. Este lado é igual ao outro. E assim já está. Rodamos aqui a cintura. Rodamos aqui a cintura do mesmo. Só aqui ajustar um bocadinho a máquina para ser melhor, ok? Portanto, aqui esta parte já está. Esta zona aqui vamos desencaixar. Esta zona vai aqui para trás. E vamos agora puxar toda esta parte. Desencaixar toda esta parte aqui. Isto de vez em quando há um bocadinho de trabalho, ok? Puxar aqui esta zona. Isto agora por enquanto fica assim, é mesmo assim. Esta zona aqui fechamos e fechamos. E estas peças aqui, tem aqui um encaixe. Encaixa aqui. Só aqui melhorar um bocadinho o zoom, a ver se colabora comigo. Temos aqui estas zonas e encaixam aqui nesta parte. Peço imensa desculpa que isto de vez em quando a tecnologia, quando não colabora, não facilita muito, não ajuda muito. Aqui esta zona dos braços vamos desencaixar, abrimos. Esta parte aqui, tem aqui esta patilha e encaixa aqui, e esta é igual ali à outra. Agora toda esta zona
Vamos virar aqui para trás, fechamos tudo na totalidade. Aqui também tem os encaixes, estas zonas assim ficam aqui encaixadas, tanto de um lado como do outro. Fica aqui como se chama mochila dele, aqui a zona das lagartas, aqui a cabeça, ok, aqui a zona dos ombros, também há aqui um detalhe, fecha-se aqui esta zona deste lado e esta aqui igual forma. Aqui o canhão dele roda, a mão abre e por sua vez esta mão também abre. E dou então por terminada a transformação dele, versão veículo para robô. Temos aqui o Megatron e, na minha modesta opinião, acho muitíssimo um Megatron G1. É assim, claro que tem aqui vários danos de batalha. Já agora vou tentar fazer aqui um bocadinho de zoom para vos mostrar aqui um bocadinho melhor. Pronto, como dá para ver aqui, temos aqui danos de batalha nestas zonas e isso tudo. A mim não me incomoda, sinceramente. É uma versão diferente, mas não me incomoda muito. O logotipo aqui dos Decepticons. Aqui a cara dele é em cromado, é mesmo em cromado. Só aqui tentar mostrar-vos um bocadinho melhor. Os olhos assim em vermelho. Aqui não dá para ver muito bem. Pronto. Mas tem muitos detalhes. Está muito detalhada esta figura. Está mesmo altamente. Está muito fixe. E aqui muitos detalhes, muitos pormenores. Esta pintura Battle Damage. A zona também do canhão dele, eu acho que também está muito bem, está muito bem visto do lado. Agora baixar aqui um bocadinho mais, visto do lado. É certo que tem aqui, pronto, esta parte, tem aqui esta parte aqui da mochila, mas também não faz assim muita confusão. Visto da parte de trás, acho que está muito fixe, está muito louco. E em relação a articulações, o braço roda 360 graus, à vontade, mesmo à vontade. Por sua vez abre também assim este ângulo todo, mais um bocadinho. Aqui esta zona roda completamente, caso queiram. O antebraço vai a 90 graus e mais um bocadinho, mais assim um bocadinho nada. Aqui as pernas neste caso também vai isto tudo para a frente, vai isto para trás, mas chega aqui a esta zona, bate aqui e já não vai mais. Também tem a rotação da cintura, mas aí está, como temos aqui esta zona, chega aqui este limite e pronto, é assim, tanto para um lado como para o outro, mas tem rotação de cintura. As pernas dá para fazer denominadamente Van Damme ou a esparregata sem problema. Aqui o joelho vai até aqui esta zona, também acho que está porreiro. Para a parte de trás, pronto, é esta situação. Temos uma rotação também aqui como estou a mostrar. Aqui os pés, basicamente, se desencaixarmos aqui esta parte, pronto, para depois se quiserem fazer pós e isso tudo, também dá, porque desencaixa-se ali aquela patilha, volta-se a encaixar e ele fica normal, fica normalíssimo. Ele tem aqui também vários encaixes, vários portos. Tem 1, 2, 3 e 4, 5 e do outro lado também tem 3, excepto esta parte aqui. Pronto, tem aqui o canhão dele e isto, se quiserem tirar e pôr outra coisa, isso pode ser opcional, mas eu sinceramente, mas tem muitos portos, tem muitas entradas para pôr weaponizers e isso tudo,
tem muitas opções. Uma coisa que eu também gostava de vos mostrar, que eu acho muito fixe, é aqui este efeito Last, que vem com o Jetfire. Mais tarde depois farei uma revisão. E então vou aqui fazer novamente um bom foco. Dá para fazer assim esta brincadeira, parece que ele está mesmo a fazer assim um estilo de disparo. Então acho que fica fixe, fica cool, fica porreiro. Só aqui um detalhe. A situação há pouco vos mostrei aqui da espada. Pronto, temos aqui a espada dele, que por sua vez, voltando novamente a abrir ligeiramente, como há pouco vos mostrei, esta parte aqui pronto, isto roda, esta parte aqui roda. Dá para fazer como se também ele tivesse aqui uma outra arma, uma arma alternativa, onde aqui nesta mão é uma opção. Ele tem imensas opções. E então dá para assim, uma arma mais cybertroniana, um estilo de arma assim mais futurista. Fica algo assim um tanto estranho, mas fixe ao mesmo tempo. É aquilo que eu acho. Claro que depois também, caso queiram, nestes portos, nestas entradas, também dá para colocar qualquer delas. Até algo assim mais estranho, mas tem muitos encaixes e muitas opções. Outra imagem que estava na parte de trás da caixa, que esta sinceramente não é das minhas favoritas, mas vou-vos mostrar porque estava lá representada, é pegando aqui no canhão dele, encaixando aqui novamente esta peça, portanto a parte extensível do modo tanque, do cano, digamos assim, do canhão, e pondo assim para trás, mostrava lá uma imagem por trás da caixa que era algo assim deste género. Pessoalmente, eu não acho muita piada, mas quem gostar e quem quiser tem esta opção, e é mais uma opção. Antes ter a mais do que ter a menos, e aqui o que não falta é opções, desde que uma pessoa tenha imaginação, depois nas figuras façam como pretenderem. Voltando aqui novamente, aqui ao modo sword, ao modo espada. Pronto, esta parte assim eu gosto mais, efetivamente. Gosto mais. Também dá para, se quiserem, guardar. Aqui também tem estes dois portos. Peço desculpa que também estava a faltar-me. Dá para guardar aqui muitíssimo bem. Mas eu gosto que também fique aqui na mão dele. E mais à frente já irão ver o porquê. Agora de seguida vou já fazer comparações de figuras com o mesmo. E então, para as comparações, trago já aqui o Starscream, que na minha opinião, como já tinha dito, é um excelente representante do G1, e a nível de dimensões acho que fica muitíssimo bem ao lado deste Megatron. O facto de ser ligeiramente mais pequeno que o Megatron, acho que fica muitíssimo bem e eu gosto imenso. Mostro-vos também aqui o Soundwave. Estes dois juntos também ficam assim qualquer coisa. Gosto imenso. Por sua vez, também aqui o Optimus Prime, da linha Siege. E há pouco aquilo que eu mencionei, o facto de gostar do Megatron ter a espada, é a situação que, derivado ao Optimus Prime ter o machado, até a nível de fotografias e displays, dá para também termos mais opções de eles batalharem entre eles os dois, e o facto de um ter o machado e o outro ter a espada, creio que se fique com fotos e opções muito fixe. Mostro-vos também aqui o Shockwave. Esta figura também é excelente, é uma excelente figura. Depois irei também fazer um review sobre ele. Aliás, irei fazer um review de todos, mas este aqui é excelente. E o facto de há pouco ter usado uns acessórios de uma certa figura, vou-vos agora mostrar essa figura como bónus. Dê-me só um segundo, que é para ajustar aqui o cenário e aqui a situação. Então temos aqui o Commander Class Jetfire. Este Jetfire é uma excelente figura, está muito bem concebido, está muito bem feito.
do futuro irei fazer um review também dele, altamente. Pronto, obviamente que o facto de ser um Commander Class e o Megatron ser um Voyager, ele fica muito maior que o Megatron, mas é mesmo assim. Deixem-me só novamente agora focar-me no Megatron e volto já. E temos aqui novamente o Megatron. As minhas opiniões finais: acho este Megatron, na minha opinião, sensacional. Para a minha coleção encaixa perfeitamente. É certo e sabido que é uma versão Cybertron, ainda assim para mim representa muitíssimo bem o G1, o Cartoon, e acho muito o G1. Por isso, para mim, é aquele Megatron que acho, para a minha coleção, é para já de momento perfeito. Há versões melhores, há a versão terrestre, há uma versão bónus e pronto, há várias versões, mas para mim este Megatron está sensacional. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui em baixo na descrição o meu Instagram, o link também do meu Facebook, caso queiram ver mais fotografias, pequeninos vídeos também da minha coleção. Eu vou atualizando volta e meia, colocando novas fotos e são sempre bem-vindos. Espero que tenham gostado mais deste review, irei fazer mais e até breve. Espero que gostem e muito obrigado a todos.